Oi, turma, tudo bem? Hoje o nosso assunto é metabolismo de aminoácidos, continuando aí o assunto do catabolismo dos aminoácidos, né? Porém, anteriormente nós havíamos falado aí sobre os processos de transaminação, desaminação, ciclo da ureia. Fica faltando agora o catabolismo dos alfa-cetoácidos, né? Então, quando o aminoácido ele perde o seu grupo amino, ele é convertido no alfa-cetoácido correspondente. O que vai acontecer, ou seja, qual o destino desses alfa-cetoácidos, né? É o que nós vamos mostrar a partir de agora. Primeiramente, vamos diferenciar, na verdade, aminoácidos não essenciais de aminoácidos essenciais. Os aminoácidos essenciais são aqueles que o organismo consegue sintetizar ou biosintetizar de maneira suficiente para suprir a demanda. Os aminoácidos essenciais não podem ser sintetizados pelo organismo. Ou podem, porém, em algumas circunstâncias, eles tornam-se essenciais na alimentação. Na verdade, tem alguns aminoácidos que não são essenciais, mas em alguma situação eles se tornam essenciais, ok? Eu coloco ele em outra classificação, como condicionalmente essencial. Vou falar deles daqui a pouco. Né? Então, aqui, os não essenciais que o organismo produz, glicina, alanina, prolina, serina, tirosina, asparagina, glutamina, cisteína, aspartato e glutamato. Eu colocaria aqui também a arginina. Né? A arginina tem a via metabólica, que é a mesma ali do ciclo da ureia. Né? Então, o ciclo da ureia produz arginina no nosso organismo. Ok? Mas, apesar de o ciclo da ureia produzir arginina, algumas situações, alguns momentos aí, a quantidade de arginina produzida pelo ciclo da ureia pode se tornar insuficiente, né? Não consegue suprir a demanda. Quais são essas situações? Em fase de crescimento, em fase de ganho de massa muscular, em dietas ricas em proteínas, que têm baixo carboidrato, né? Então, essas condições tornam a arginina essencial. O organismo produz, porém, não em quantidade suficiente para suprir a demanda. Ok? Então, são três condições aí. Fase de crescimento, em fase de ganho de massa muscular, e quando a pessoa ingere alimentos, né, dietas, com muita proteína e pouco carboidrato. Ok? Então, neste caso, eu classificaria a arginina como um aminoácido condicionalmente essencial. Coloquem ele separado, né? Então, a arginina não é essencial, também é não essencial. Coloca a arginina aí, para mim, como condicionalmente essencial. Os outros 9 aminoácidos são essenciais na nossa alimentação. Né? A valina, a leucina, a isoleucina, que são os aminoácidos ramificados de cadeia ramificada, fenilalanina, triptofano, metionina, treonina, lisina e histidina. São 9 aminoácidos que o nosso organismo não produz. São essenciais por isso. Então, para a síntese de cada aminoácido desse, tem enzimas envolvidas, né? Então, a quantidade de enzimas, por exemplo, para produzir a glicina é uma enzima só. Alanina, prolina, tirosina, asparagina, glutamina, aspartato e glutamato, uma enzima. Os outros precisam de mais enzimas aí, ok? Então, a arginina, como eu mencionei, eu classificaria ela como um aminoácido condicionalmente essencial, porque o nosso organismo produz. Porém, em determinadas situações, a quantidade de arginina produzida pelo organismo se torna insuficiente. Então, neste momento, ela é considerada essencial em fase de crescimento, ganho de massa muscular e dietas hiperproteicas, que são pobres em carboidratos. Um outro aminoácido, que é a metionina, ela não é produzida pelo nosso organismo, ela é considerada essencial. Porém, é possível reciclar a metionina por uma reação que acontece a partir do composto chamado homocisteína. Né? Então, a metionina é essencial, mas é possível reciclá-la. Só esses detalhes desses dois aminoácidos. Quanto ao catabolismo dos alfa-cetoácidos, que são as cadeias hidrocarbonadas dos aminoácidos, um aspecto importante nesse metabolismo, nesse catabolismo, é a forma como os aminoácidos eles entram no ciclo do ácido cítrico. Né? Eles podem entrar como combustível ou eles podem entrar como intermediários do ciclo do ácido cítrico. Né? Isso permite classificarmos os aminoácidos quanto ao ponto de entrada no ciclo do ácido cítrico.
Então, nesta classificação, os aminoácidos podem ser classificados em cetogênicos, quando eles entram no ciclo de Krebs para alimentar o ciclo em termos de combustíveis, formando aí acetacetil-CoA ou acetil-CoA, que alimenta o ciclo de Krebs. Ou eles podem ser considerados aminoácidos gliconeogênicos ou glicogênicos, quando formam intermediários do ciclo de Krebs, ou piruvato. Intermediários do ciclo de Krebs ou piruvato. Né? Isso permite usar a gliconeogênese para formar glicose. Então, os aminoácidos que não produzem piruvato ou intermediários do ciclo de Krebs, mas produzem acetoacetil-CoA ou acetil-CoA, são classificados como cetogênicos. Qualquer coisa que produza acetil-CoA, acetoacetil, na verdade, que quando degradado produz acetil, e qualquer coisa que produza acetil-CoA, não pode ser convertida em glicose. E isso é o caso também das gorduras. Os ácidos graxos pares, no caso, estes compostos não são conversíveis em açúcares, mas são conversíveis em corpos cetônicos. Acetoacetil-CoA é um exemplo de um corpo cetônico. Estes aminoácidos são considerados de natureza cetogênica. Os aminoácidos mistos, por sua vez, eles podem formar intermediários do ciclo de Krebs ou piruvato e ainda podem ser usados para a formação de acetil-CoA, né? Portanto, eles são, ao mesmo tempo, cetogênicos e gliconeogênicos. Okay? Então, existem aminoácidos classificados como cetogênicos exclusivamente, mistos e aminoácidos gliconeogênicos exclusivamente. Aminoácidos exclusivamente cetogênicos são apenas dois, a leucina e a lisina. Ou seja, leucina e lisina não podem ser usados na gliconeogênese para formar glicose. Né? Eles só podem ser usados aí para geração de energia. Okay? Aminoácidos mistos, né? Isoleucina, fenilalanina, tirosina, triptofano e treonina. Mas a treonina é vamos dizer assim, ela é meio controversa. Ela aparece na literatura como um aminoácido gliconeogênico, mas também aparece como aminoácido misto. Então a gente coloca assim, no meio aqui, né? Então tem uma controvérsia envolvendo a treonina, ok? Os outros aminoácidos, todos, são gliconeogênicos. Todos os outros, né? Então, tem um grande potencial para gliconeogênese, os aminoácidos. Né? Então, a maioria deles pode ser usado pela gliconeogênese para formar glicose. Ok? A treonina, em sua rota de degradação, né, em sua rota de quebra, aí, ela pode produzir acetil-CoA, portanto é cetogênica. E também pode produzir piruvato, portanto é gliconeogênico. Dessa maneira, a treonina é um aminoácido misto, vamos dizer assim. Só para recapitular aí, né? Os aminoácidos eles possuem um enorme potencial gliconeogênico. Dos 20 aminoácidos, apenas 2, a leucina e a lisina, não são gliconeogênicos. E os outros 18 aminoácidos podem ser convertidos em glicose pela gliconeogênese. Dessa maneira, existe uma relação muito forte entre o catabolismo dos aminoácidos, metabolismo dos alfa-cetoácidos especificamente, né, com a gliconeogênese. De maneira geral, o principal grupo de precursores para a gliconeogênese é as proteínas, ou seja, os aminoácidos derivados das proteínas. Pessoal, então, em fases iniciais do jejum, a pessoa deixa de comer, né, no início desse jejum, vai acontecer proteólise, que vai fornecer aminoácidos para alimentar a gliconeogênese. Quando o indivíduo está em jejum e ingere exclusivamente proteínas, essas proteínas serão degradadas para alimentar as rotas de gliconeogênese. Haverá uma destinação de natureza energética para essas proteínas. Essa situação é de maior risco, pois, se não há outra fonte de energia, os aminoácidos serão usados como fonte de energia. E no caso de não haver uma fonte adequada de arginina, pode ocorrer hiperammonemia, com risco de coma e óbito. Né? É o que nós falamos aí do ciclo da ureia. Precisa de arginina para que o ciclo da ureia funcione adequadamente. O catabolismo da fenilalanina é uma rota de degradação considerada importante, devido às suas implicações fisiológicas e também patológicas. A fenilalanina
é um aminoácido misto, pois ela pode produzir acetil-CoA e acetoacetil-CoA, portanto é cetogênica, e pode produzir o fumarato, que é um intermediário do ciclo de Krebs. Então ela é gliconeogênica também, portanto é um aminoácido misto. Mas a fenilalanina não é só importante desse ponto de vista de catabolismo energético. Ela pode ser usada pelo organismo também para a formação de peptídeos e proteínas. E, além disso, ela pode ser usada na biossíntese do aminoácido tirosina. A tirosina ela tem uma hidroxila a mais do que a fenilalanina, na posição 4 do anel, que apresenta a fenilalanina. E a síntese de tirosina faz parte da rota de formação de outras substâncias importantes, como o DOPA, de hidroxifenilalanina. É um intermediário na produção de dopamina, noradrenalina, adrenalina, melaninas, triiodotironina, que é o T3, tetraiodotironina, que é o T4. Então a gente pode considerar que todos esses compostos são produtos do metabolismo da fenilalanina. Pessoal, então, para o catabolismo dos aminoácidos, a gente tem as etapas que são, inicialmente, a transaminação, seguida por desaminação, o ciclo da ureia, que converte a amônia em ureia, e o catabolismo dos alfa-cetoácidos. Né? Então, aí, quanto a esse catabolismo, eu não vou especificar cada aminoácido, porque é muito detalhado e o nosso tempo é restrito. Quanto à outra parte de biossíntese dos aminoácidos, né, o ideal seria mostrar a biossíntese de cada aminoácido, da cadeia carbonada, de tudo, mas o nosso tempo não dá. Então, eu coloco o seguinte, considerem a biossíntese dos aminoácidos que não são essenciais como o processo inverso dessas reações de oxidação. Né? Então, a reação inversa aí da transaminação, né, pode levar à formação de aminoácidos, ok? Quanto a cada aminoácido, aí, ao metabolismo de cada aminoácido, a biossíntese, eu vou deixar para uma próxima oportunidade, né? Quem quiser assistir, quando tiver um tempo maior, a gente programa aí, vocês assistam, né? Mas ficou tudo dentro do contexto aí, vocês não vão ter prejuízo em relação a isso. Então eu agradeço aí quem assistiu esse assunto até aqui, né? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês, ok? Um abraço para todo mundo.